Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um zagueiro que foi especulado aqui no Cruzeiro e que está fechado com o Bahia, né? Já tem algumas semanas, mas eu queria falar aqui com vocês mais uma oportunidade, né, de mercado que o Cruzeiro acabou perdendo. Além disso, quero falar também sobre o Lucas Silva, que assim, será que faz sentido pensar em mais um meio-campista em relação a esse elenco do Cruzeiro? E além disso, né, como que é a fase do Lucas Silva lá no Grêmio, que já adiantando, ele nem sequer foi relacionado para a partida na estreia da vitória do Grêmio contra o Santos. Lembrando que na próxima rodada é Cruzeiro e Grêmio. Além disso, quero falar também com vocês sobre o Almendra, fechado aí, quase que anunciado como um novo clube no futebol argentino, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes do jogador que por pouco, né, não fechou com o Cruzeiro. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos e que já está bem próxima, né? Então, quem puder se inscrever, compartilhar, comentar aqui embaixo, sem dúvida vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações, que eu vou deixar em destaque aqui, ó, nessa segunda-feira, alguns jogos do futebol europeu, esse aqui do jogo italiano, entre Fiorentina e Atalanta. Uma odd muito boa para as duas equipes. Eu deixei aqui em destaque a vitória da Fiorentina em casa, pagando 2,37 a cada real apostado, ótima cotação. Tem também um pouco mais tarde, às 4 horas, Celta de Vigo e Mallorca, lá da Espanha. A vitória do Celta pagando 1,80 em casa. Ótima cotação aí também nesse duelo, para você começar a apostar lá na Bet7, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito em até R$500. Então vamos supor, você depositou R$100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100, depositou 400, vai ter 800, até R$500, né? 500 vai ter 1.000. Então é uma ótima chance para você começar a apostar lá na Bet7, que nessa semana vai ter jogos da Champions League, jogos também da Libertadores, no final de semana jogos aí do Campeonato Brasileiro e inclusive do Cruzeiro enfrentando o Grêmio dentro de casa. Então para você começar a apostar, o link está aqui embaixo na descrição e também no QR Code que está aqui na tela. Bom, quero começar aqui falando sobre o Agustín Almendra, que é o novo reforço do Racing a partir do mês de junho, né, onde o jogador vai terminar o contrato dele com o Boca Juniors aqui na Argentina. Essa informação que por aqui já está bem sendo falada, tá? Eu até queria atualizar aqui para vocês. Para quem não sabe, eu estou passando tempo aqui em Buenos Aires. Se você quiser ver aí um pouco mais do dia a dia, nos estádios aqui na Argentina, vou deixar meu perfil pessoal que está aqui na tela, Gustavo.crz. Inclusive hoje está até difícil de gravar o vídeo aqui para vocês, bem gelado, né? Eu esqueci de trazer uma camisa mais fria para usar do Cruzeiro em si, né? Nos vídeos aí acaba que na hora de gravar é a hora mais fria do dia, mas fazendo aqui o papel para vocês. Enfim, o Agustín Almendra, que foi especulado, né, no Cruzeiro para ser um novo reforço, que teve conversas desde quando termina a Série B do ano passado, no início do mês de novembro, já tinha essa especulação. Não é à toa que na Copa do Mundo o Ronaldo encontrou com um representante dele lá no Catar e também esse representante, empresário do atleta, esteve na Toca da Raposa no final do ano passado. Apesar disso, o Cruzeiro não fechou a sua contratação, porque o Cruzeiro tinha chegado aos acordos com ele, só que ele preferiu ir jogar lá no Rayo Vallecano da Espanha, onde o time da primeira divisão teria, no caso, contratado a partir do início dessa atual temporada europeia. Acabou que o time não teve mais interesse, desfez esse pré-contrato e até os seus representantes chegou a oferecer ele novamente para o Cruzeiro, que a Raposa não teve interesse, né, nessa sua volta, que eu concordo totalmente. Acabou que ele estava aí, ficou uns um mês e meio nessa situação e já está assinado com o Racing tem algumas semanas e deve ser anunciado aí nos próximos meses, né, porque acaba o contrato dele no final desse mês, deve passar aí maio treinando e ser anunciado entre maio e junho no futebol argentino. E você acha que o Agustín Almendra faria grande diferença? Eu acho que sim, acho que seria um jogador tecnicamente muito bom, mas que tem alguns problemas de disciplina. Seu empresário, ele já se mostrou que não é muito confiável, né? Não dá para confiar muito na palavra de jogador, então no Agustín Almendra em específico eu ficaria com o pé atrás. Acho que até foi um alívio, tá? Ele não ter vindo pro Cruzeiro. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui também sobre o zagueiro Vitor Hugo, que foi especulado no Cruzeiro, aquele mesmo zagueiro ex-Palmeiras que estava lá no Trabzonspor da Turquia e que assim, no caso é o novo reforço do Bahia para a sequência da temporada. Eu nem sei se eu falei isso aqui no canal, mas eu queria trazer, né, um zagueiro que foi sim especulado no Cruzeiro, só que pela questão financeira acabou que o Cruzeiro não chegou a um acordo com o jogador, que acabou optando por rescindir o seu contrato lá na Turquia, onde ele tinha uma duração longa ainda lá na Turquia. Se ele quisesse, ele poderia ficar alguns bons anos lá, até porque era o titular absoluto nas últimas 3 temporadas
pelo Trabzonspor. Foram 98 jogos, marcou também 9 gols e 5 assistências, números bem interessantes lá na Turquia, e chega no Bahia para esse segundo semestre, sendo a expectativa de resolver o problema na zaga, que o Bahia também, nossa, não vinha nada bem nesse início de ano. O Vitor Hugo então aí com seus 31 anos de idade. Zagueiro que pelo Palmeiras nas últimas temporadas, em 2019 e 2020, não foi muito bem, mas no início ali, quando ele passa 2015 a 2017, conquistando um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, muito em alta, não é à toa que ele vai para a Fiorentina. Na Fiorentina não foi mal também, 2018 e 2019 foi o titular com 33 partidas e 3 gols, e assim, mais uma opção que passou, né, no mercado, que o Cruzeiro não teve condições de trazer, que é aquela coisa, possivelmente pela questão financeira. Não que o Cruzeiro teria que pagar 5, 6, 7 milhões ao Trabzonspor, não é isso, mas pela conta do salário mesmo, né? Aí o Cruzeiro vai querer economizar o quê? Ao invés de pagar 250 mil, que quer pagar para um zagueiro, ao invés de pagar 400, 500 e resolver logo esse problema, não, vai adiando. Até essa proposta pro Tinga, por exemplo, de 4 milhões, eu acho que era uma coisa que o Cruzeiro não pensava no início do ano, mas que quando foi vendo a situação e a janela fechando, não teve muitas alternativas e teve que tirar dinheiro do caixa, tá? Acho que o Cruzeiro não tinha esse plano inicialmente de gastar alguns milhões na compra de um jogador. Vocês não concordam comigo que é melhor pagar, por exemplo, um salário pro Vitor Hugo? O Cruzeiro ofereceu 300, ele pedia 500. Essa diferença de 200 mil vezes 12 dá 2 milhões e 400. Não seria melhor oferecer um salário então de 500 mil, que seja para ele, que seria um pouco acima do teto, custando, né, o Cruzeiro 2 milhões e 400 a mais no previsto, do que pagar pelos direitos econômicos de um jogador, ainda mais dando um sinal claro, né, de que é porque está fechando a janela. Enfim, o Cruzeiro tem um prazo curtíssimo, contando essa segunda-feira, tem mais 3 dias, né, no caso até o dia 20 de abril, antes do encerramento da janela, e deve ter algumas circunstâncias, por exemplo, de jogadores que estavam livres no mercado, que rescindiram o seu contrato, poder chegar antes, mas a questão não é a janela, a questão é que o Cruzeiro precisa para agora, né? Pro início do Brasileirão já esperava ter um zagueiro, que não foi o que aconteceu, e quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Lucas Silva, que teve essa especulação dele na semana passada, né, tem um pouco mais de 8 dias, e que assim, não tivemos muitas atualizações. No caso, inicialmente foi especulado que o Cruzeiro teria interesse na sua contratação, de que inclusive estaria próximo, né? E a última atualização que tivemos foi do próprio Samuel Venâncio, de que no caso o jogador tinha contrato e que as partes viam como um negócio muito improvável de acontecer nesse momento, e foi isso, né? Não teve mais nenhuma atualização nesse sentido, e eu queria comentar aqui com vocês como que tem sido a fase do jogador, que não tem atuado com frequência. Para você ter uma ideia, ele não foi relacionado para o jogo de ontem do Grêmio contra o Santos, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. No caso, o volante de 30 anos, o último jogo dele foi contra a equipe do ABC na Copa do Brasil. Tudo bem, foi no meio de semana, mas ele entra só no final e atua por 22 minutos. Antes disso, jogou também a final do Campeonato Gaúcho, nada demais, jogou 1 minuto apenas, no caso entrando na reta final, e antes, no caso, foi o titular no jogo da ida contra o Caxias na Copa do Brasil. Então, ele tem jogos que ele joga como titular, aí ele fica um sem entrar e outros sem até ser relacionado para o banco de reservas. É difícil entender aí o que o Renato Gaúcho quer para o jogador, que desde o ano passado já tivemos essas especulações de que o próprio Renato Gaúcho, né, não queria a liberação do jogador para o Cruzeiro ou para outro time, porque via a importância dele dentro do elenco. Mas o Grêmio já chegando a 21 jogos na temporada e ele jogou apenas 6, é realmente estranho, né? Se você for parar para analisar. Porém, eu acho muito improvável, não por conta disso, acho que se dependesse dessa uma proposta, poderia sim acontecer esse negócio, mas muito mais por conta de que o Cruzeiro já tem, pelo menos teoricamente, né, boas posições para esse setor, que no caso, na minha opinião, o Cruzeiro com o meio de campo com Alisson já está bem interessante. Pode colocar ali também, no caso, algumas outras alternativas no banco de reservas. Eu acho que as opções que nós temos hoje, Richard e o Alisson, já seriam duas opções titulares, que eu nem acho que o Lucas Silva também tem vivido uma fase muito boa, que chegaria e mudaria muito a questão no meio de campo do Cruzeiro. É mais por conta de que já tem várias opções e que também, no caso, o Lucas Silva, o Grêmio não deve fazer muita questão, né, de liberar o atleta, mesmo ele não jogando, mesmo tendo um salário alto, e no caso ele está nessa reta final de contrato. Acho que é muito mais provável, se o Cruzeiro quiser, as partes quiserem, uma negociação para o ano que vem, quando ele estaria livre, do que propriamente para esse ano. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ajudar-nos aqui a chegarmos a essa marca no YouTube de 38 mil inscritos. O link também, no caso da Bet7, para você começar a apostar, tá aqui embaixo.
Valeu, galera!